E aí, pessoal, na aula anterior falamos um pouco sobre sistemas operacionais e na aula de hoje vamos adentrar um pouco falando sobre internet. Eu sou David Souza, desde já quero pedir o seu like, seu comentário, seu compartilhamento, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos para mais um vídeo. Mas o que é a internet? Se eu fosse perguntar para vocês o que é a internet, vocês diriam que é, por exemplo, entrar no Google e fazer uma pesquisa, né? Mas vai muito mais além do que isso. Até chegar a isso, aconteceu grandes marcos históricos para chegar, né, culminar nesse exemplo tão refinado. E a internet nada mais é que uma rede global que interliga milhões de computadores, né? Nas aulas anteriores eu falei sobre os computadores, né, que são diversos tipos e dispositivos ao redor do mundo. Só que nesse caso a internet vai um pouco mais além, porque com o advento da internet das coisas, né, vários dispositivos que não necessariamente são computadores, eles podem ser ligados na internet, né, conectados. E ela permite que usuários compartilhem informações, acessem conteúdos e se comuniquem em tempo real, né? Compartilhamento de informações é um termo, acessar o conteúdo é outro termo e se comunicar em tempo real, né, é um outro termo ainda mais refinado, que aí já vai a comunicação entre servidores, né, ter ali um intermediador, enfim. Isso de qualquer lugar do planeta ou até mesmo fora dele, né? Porque afinal existem as bases fora do planeta, né? Que a gente também se comunica com ela. E ela funciona como uma teia, né? Imagina uma teia de aranha, onde as redes menores, né? Eu não vou falar sobre redes nesse vídeo, que é um tema para um outro vídeo, um outro capítulo talvez. As redes menores, através de cabos, satélites, fibra ótica, sinais de rádio, né? Eu utilizo, por exemplo, Bluetooth para se comunicar também. Ou seja, existem vários tipos de comunicação, né? Ou melhor dizendo, tipos de conexão. E vamos falar um pouco sobre a história da internet. A internet surgiu, né, na década de 60, com a criação da ARPANET nos Estados Unidos, para fins militares e acadêmicos, e essa foi a avó da internet, né? A ARPANET foi o primeiro sistema de comunicação entre computadores, usando a ideia chamada de comutação de pacotes, onde as informações eram divididas em partes e enviadas pela rede, né? Algo muito parecido com o que acontece hoje, né? Com a utilização de pacotes. O que nós vemos é a informação chegando,
ou indo, né? Através do download ou upload. Só que ela tem as suas especificidades e essa transmissão de informações se dá através de pacotes. Só que com o avanço da internet, isso se tornou cada vez mais rápido, né? E a, a gente chega a nem ver a diferença disso, né? Enfim, continuando. Já em 1983 surge o protocolo TCP/IP, que permite a comunicação entre redes. Esse protocolo ele é tão importante que ele é utilizado até hoje. E nesse período de tempo é que surgiu o termo internet e começou a ser usado para descrever essas redes de redes. O protocolo TCP/IP ele é composto por várias, como é que eu posso dizer, várias especificidades, né? E é assunto para outros capítulos, digamos assim. Já em 1990, Tim Berners-Lee cria a World Wide Web, ou a tão famosa www, que há um tempo atrás cada site, né, cada endereço se fazia necessário utilizar. Hoje em dia é opcional. E surgiram, né, os primeiros sites. E também, né, o nosso queridíssimo Tim Berners-Lee criou o HTML, que é uma linguagem de marcação. Mais pra frente, provavelmente eu possa explicar sobre isso, mas isso é conteúdo para próximos capítulos. Mas existe a diferença entre linguagem de marcação e linguagem de programação. E outro protocolo, o HTTP, que é outro protocolo que é utilizado até hoje de forma assim muito detém uma parcela muito grande. E também iniciando os primeiros navegadores. Eu provavelmente não vou fazer um vídeo só sobre navegadores, mas nessa época que eles surgiram, né? E já em 1995 a internet começa a ser comercializada para o público, né? Também outro marco histórico foi o lançamento do Windows 95, né? Que eu comentei lá no vídeo anterior sobre sistemas operacionais. E a internet, que antes era só para universidades e governo, nesse ano passou a ser aberta para o público geral. E também surgiram os primeiros provedores como o AOL, o UOL, BOL, IG, enfim. Já nos anos 2000 surgem as redes sociais, como o Orkut, né?
o a tão famosa rede social. Também lembro do MSN. Isso eu tô falando apenas dos que eu utilizei, né? O Facebook, YouTube, né? Nessa época surgiu, né? Em meados dos anos 2000. E aí, posteriormente, surgiu várias outras redes sociais que utilizamos, né, até hoje. Além da internet ser melhorada, até então era utilizado a rede de escada com aquele som icônico e famoso da rede de escada que é tão descrito aí em vários seriados e filmes. E foi evoluindo. É, chega na banda larga, o Wi-Fi, 3G, 4G. E nos dias de hoje, a internet é usada para quase tudo. Né? Utilizada no celular, no carro, na casa, no trabalho, na escola, nos celulares, em TVs, relógios, geladeiras. Ou seja, vários dispositivos utilizam da internet para se comunicar entre si. E existem algumas especificações técnicas sobre a internet. As principais tecnologias utilizadas são os protocolos TCP/IP, que detém um conjunto de regras e garante o envio e recebimento de dados na rede. Cada dispositivo tem o seu respectivo IP, certo? Agora, o protocolo HTTP e HTTPS, que esse S é uma modernidade a mais, que é o S de segurança, de security. Outro protocolo aí praticamente universal e bastante utilizado acerca da internet. O DNS, que é um sistema que traduz os nomes como www.google.com em endereços de IP. Os servidores, digamos assim, eles têm, né, os seus endereços de IP e através do protocolo DNS são traduzidos para um nome que possa ser lembrado pelos usuários, né? É muito mais fácil você digitar na barra do navegador o nome, né, google.com, do que propriamente dito o endereço de IP desse servidor ou de vários servidores que a Google tem, que no caso seria uma sequência numérica. Seria difícil da pessoa ou do usuário lembrar. O IP, né, como eu falei, é o Internet Protocol. Ele é um identificador numérico de cada dispositivo conectado. Continuando as especificações, podemos destacar algumas acerca da velocidade da conexão, banda larga, medida em mega por segundo, megabits por segundo. E aí essa unidade de medida também é assunto para outros capítulos.
Os exemplos, por exemplo, seria o navegador ou navegar por e-mails, que a cerca de 2 a 5 megabytes por segundo, né? Vídeos HD, que tem a diferença de outros streams de vídeos. 10 megabytes por segundo. Os jogos online, aproximadamente 20 megabytes por segundo. E aí já assistir vídeos em 4K acima de 30 megabytes por segundo. Os tipos de conexões eu apresentei anteriormente. Wi-Fi, ideal para a casa. A internet a cabo, a Ethernet, que é mais estável e é utilizada em escritórios, nas escolas também ainda é muito utilizada. A fibra ótica, que é um pouco mais moderna e mais rápida. E a internet de dispositivos móveis, que foi evoluindo aí 3G, 4G, 5G. Alguns serviços oferecidos na internet. www web, através de sites, blogs, portais, aplicativos. E-mail, comunicação por mensagens eletrônicas. O VoIP, que é chamadas de voz pela internet, do famoso, porém esquecido, Skype. Outro protocolo, o FTP, que é a transferência propriamente dita dos arquivos. Esse protocolo também é assunto para outros capítulos. E agora os streams, que é a transferência em tempo real de vídeos e músicas, né? Um pouco mais moderno e também bastante utilizado. Acerca da segurança, entrando um pouco no assunto de segurança na internet, como eu falei, o HTTPS deixam os sites um pouco mais seguros com a assinatura eletrônica e a utilização de criptografia, né? Utilizando lá um canal ou melhor dizendo, transportando a responsabilidade, né, para um outro serviço, digamos assim. A utilização de antivírus, que é um software que eu apresentei lá no vídeo de software, que é essencial para proteger o dispositivo. Teoricamente, nenhum antivírus é 100%, porque eu costumo comparar com a porta. Você pode trancar a porta com várias fechaduras e trancas, mas se você entregar a chave na mão de alguém para abrir a porta, obviamente não vai adiantar de nada. Utilizar senhas seguras. Apesar disso, né, apesar de avanços aí na utilização de softwares para subtrair os dados, mesmo assim a utilização de senhas mais seguras, utilizando
letras, números, símbolos, evitar escrever ou salvar em lugares propícios a serem manipulados, ainda assim são alternativas válidas. Também a utilização de autenticação em 2 etapas, que adiciona uma camada extra de segurança. Ou seja, além de se utilizar da senha comum, ainda tem que se utilizar de um outro dispositivo ou outro aplicativo para autenticar. E ter cuidado com golpes, né? O exemplo aí do phishing. Nunca clicar em links suspeitos ou em e-mails suspeitos, certo? Então eu acredito que para iniciar um pouco, esclarecer esses temas da internet, foi isso. Ainda existe muito mais acerca disso, muito mais a ser debatido, mas por um momento é isso. Eu gostaria de agradecer quem chegou até aqui. Essas são minhas redes sociais. Tá aí na tela, você poder se inscrever diretamente na tela ou assistir o vídeo anterior. Repetindo novamente, se inscreve no canal, deixa o like, deixa um comentário para engajar e para estimular a criação de mais vídeos. Então é isso, até mais, obrigado.